Olá, pessoal do Terceirão, Fernando Rosário de Souza para fazer a revisão para a AV2. Lógico, a principal fonte de estudos de vocês é a atenção em aula, as suas anotações, o que está no livro, mas aqui serve para a gente fazer um alinhamento, um fechamento, né? Então vamos ver? Eu quero que você saiba muito bem que a gente está falando sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna e todos os processos que ocorreram no início da Idade Moderna. Saiba então que a reforma religiosa está ligada ao questionamento da Igreja Católica, inicialmente feita no seu próprio interior por um monge alemão chamado Martinho Lutero, que escreveu 95 teses apontando os erros do clero católico, entre eles vender o perdão dos pecados, a venda de indulgências, vender falsas relíquias sagradas, não traduzir a Bíblia para as línguas locais. Junto com o Martinho Lutero, a gente tem o Henrique VIII, que na Inglaterra quis se separar da esposa e casar com a amante. O Papa não permitiu, ele criou uma nova religião, a Igreja Anglicana. A burguesia também apoiou o reformador lá da Suíça, o João Calvino, que falava que o lucro não era pecado, como a Igreja Católica falava, mas que a riqueza seria bênção, seria uma prova de que você é um predestinado, que você já é um escolhido de Deus. Desculpe a rinite, pessoal, ela está muito atacada, mas vou continuar com o vídeo aqui. Como que a burguesia surge? Você lembra que as pessoas moravam nos feudos na Idade Média para fugir dos ataques bárbaros. A gente diz que eles estavam entre a cruz e a espada. A cruz seria o medo de ir para o inferno se fugisse do feudo, e a espada o medo de morrer com os ataques bárbaros. A gente já viu que a cruz começou a ser questionada com a reforma religiosa. E os bárbaros vão se sedentarizando por volta do século XIV. Francos na França, germânicos na Alemanha, anglos na Inglaterra, italiotas na Itália, vikings na Dinamarca e na Noruega, de modo que algumas pessoas começam a querer sair do feudo. Algumas, ou todas, professor? Algumas. Os que têm função rural, como por exemplo, cuidar de porcos, galinhas, plantarem, eles continuam no campo. Mas aqueles que são artesãos, sapateiros, marceneiros, alfaiates, eles saem e vão para os burgos, as cidades medievais. Se unem em corporações de ofício, artesãos de uma mesma ocupação, e combinam preços, monopólios para quem ensinar, e aí vão enriquecendo e formando a burguesia. Para esta burguesia comercial que surgiu, o feudalismo não era muito bom. Por quê? Imagine que você é um vendedor de tecidos e num feudo medem em polegadas, outro em palmos, outros em cúbitos, outro em jardas. Te atrapalha no planejamento. Que um feudo, a moeda utilizada é o escudo, na outra a lira, no outro o peso, na outra o marco. Atrapalha na conversão, te cobram taxas. Se houvesse leis e moedas unificadas, o comércio seria facilitado. E assim a burguesia fez uma aliança com os reis de cada região, fazendo doações de exércitos mercenários, mantendo exércitos mercenários em troca de unificação de moedas e leis. Tem até um rap para a gente memorizar. Até o século XVI, a burguesia era alinhada dos reis para unificar moedas e leis, mas os reis não eram otários. Eles queriam exércitos mercenários. Muito bem. Esses reis com exércitos mercenários, eles eram reis absolutistas, com poder total. Inclusive, existem teóricos que defendem a presença deles no poder, como, por exemplo, Maquiavel, que diz que o rei tem o direito de ser cruel. É melhor o rei ser temido do que amado, porque aí ele vai ser respeitado. A gente tem um cara chamado Jacques Bousset, que falava que o rei governa porque Deus quer. Se Deus não permitisse, o rei não governaria. E um cara chamado Thomas Hobbes, que diz que o rei pode ser o Leviatã, o monstro do Apocalipse que pune os pecadores,
Quem reclama do governo do rei é um pecador e pode ser punido e devorado por este monstro. Lembre-se que esta burguesia que estava surgindo, ela estava batendo de frente com a outra classe que dominava da Idade Média. Na Idade Média você era rico se você tinha feudos, feudalismo. Agora, na Idade Moderna, você é rico se você tem mercadorias, mercantilismo. Esta burguesia mercantil estava batendo de frente com a nobreza feudal e queria mostrar o seu destaque, a sua sofisticação, usando especiarias nos alimentos que deram origem às grandes navegações, patrocinando artistas e suas obras de arte, pensadores que usavam mais a razão do que os dogmas de fé, assim como os gregos e os romanos. Este movimento de valorização do antropocentrismo, do humanismo, do racionalismo ao invés dos dogmas de fé, chamou-se renascimento cultural, porque é como se estivessem fazendo renascer os valores greco-romanos. As famílias mais ricas patrocinavam os artistas e pensadores numa instituição chamada mecenato, como se fosse um patrocínio de artistas em troca de aparecer nas obras, tá bom? Mercantilismo e absolutismo, né? O absolutismo já comentamos, mercantilismo, valorização das mercadorias e 3 grandes princípios para o enriquecimento. Uma nação enriquece pelo mercantilismo se tiver balança comercial favorável. O lado de exportar ser mais pesado do que importar. Exportar mais do que importar. Para que isso aconteça, precisa existir o protecionismo, tipo o que o Trump está fazendo atualmente nos Estados Unidos, é derivado desta política mercantilista. Aumentar os impostos dos produtos que vêm de fora para que eles não sejam tão competitivos no mercado interno. E nós temos também o metalismo, acumular ouro e prata, e por isso as colônias espanhola e portuguesa foram locais onde o ouro e a prata foram retirados em grande quantidade no período. Falando especificamente do Brasil, então todo mundo lembra que estamos na mesma época vivendo no Brasil, né? O século XIX agora. Não é a mesma época. Falando do século XIX brasileiro. Período imperial. E aí, a figura de Dom Pedro I sempre é mostrada como um jovem forte de costeletas, espada na mão, calça marcada, que foi o líder da independência do Brasil. Independência ou morte. Já o filho dele, que chegou ao poder depois do golpe da maioridade, devido às inúmeras revoltas regenciais que estavam ocorrendo, que corriam o risco de separar vários estados, várias províncias do Brasil, as revoltas regenciais, Balaiada, Cabanagem, Sabinada, Guerra dos Farrapos, preferiram colocar o jovem no poder porque o exército e até mesmo a Guarda Nacional, criada por um dos representantes de Dom Pedro I, o Padre Feijó, não estavam sendo suficientes para conter as revoltas. Qual o motivo de tantas revoltas? A maior parte dos historiadores acredita que quando Dom Pedro I renunciou pelo desgaste da sua figura e o filho dele ainda estava com 5 anos de idade, e ficaria 9 anos até o golpe da maioridade, o Brasil foi governado por representantes. Se o povo não estava respeitando nem o imperador, quanto mais os representantes do imperador. O Padre Feijó, que era um dos representantes, até tentou usar o exército, mas como o exército também é formado por pobres, parece que não reprimia as revoltas populares e concordava com as mesmas. Então o Padre Feijó teve a ideia de criar uma guarda nacional formada por filhos de grandes fazendeiros, por filhos das elites, que aí sim teriam vontade de combater os mais pobres que estavam invadindo as propriedades das suas famílias. Melhorou a questão do controle das rebeliões, mas não muito. Então, liberais e conservadores, os 2 grandes partidos da época, que no fundo eram farinha do mesmo saco, discordavam apenas com a centralização ou descentralização do poder. Os liberais queriam a descentralização, que cada estado, cada província fizesse as suas próprias leis, e já os conservadores queriam conservar o poder na capital.
Eles decidiram então que o melhor seria colocar Pedrinho no poder com 14 anos de idade, ainda que ele indicasse o primeiro-ministro entre os dois partidos se alternando, o chamado parlamentarismo às avessas. Golpe da maioridade porque ele foi considerado maior de idade com 14 anos. Lembre-se que na época a Constituição vigente, tanto no governo de Dom Pedro I quanto de Dom Pedro II, era a Constituição de 1824, que estabelecia, entre outras coisas, o poder moderador, aquele quarto poder na teoria de Montesquieu. Montesquieu tem uma teoria com 3 poderes, em que um poder fiscaliza o outro: executivo, legislativo e judiciário. Dom Pedro I fez um malabarismo aí jurídico e colocou um quarto poder que praticamente cancelava os outros, porque ele poderia mudar as leis, poderia mudar decisões do judiciário sempre que quisesse. O voto censitário também é uma das leis da Constituição de 1824. O voto que censurava o voto dos pobres, somente os ricos podiam votar e os mais ricos ainda poderiam ser eleitos. E o catolicismo como religião oficial, fazendo sempre uma troca de favores entre o poder político e o poder espiritual dos bispos e padres do Brasil. Gente, espero que essa revisão tenha ajudado a alinhar um pouco o que pode ser questionado aí nessa prova, a juntar os assuntos. Bons estudos para vocês e até a próxima!